Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Hoje nós somos 25 pessoas nesse canal e para você que está me conhecendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje eu tirei uns minutinhos, achei importante vir aqui e me apresentar de fato, dizer quem eu sou, da onde eu falo, qual que é a minha história com o inglês e principalmente qual que é a minha história e qual que é a minha filosofia de vida quando se trata de educação. Então, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Sinta-se à vontade para comentar, para falar nos comentários o que você acha dos vídeos, o que pode ser melhorado, o que você gostaria de ver aqui com relação à educação, ao inglês. Meu nome é Fernanda, eu tenho 28 anos, eu sou nascida do Rio de Janeiro, mas recentemente, esse ano em específico, ele tem sido um dos anos mais transformadores da minha vida. Eu sinto que eu cresci uns 3 anos em 5 meses, por várias decisões que foram tomadas e várias coisas que estão acontecendo na minha vida. Recentemente eu pedi demissão do meu trabalho CLT, mudei de cidade. Antes eu costumava morar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que foi onde eu estudei. Eu sou formada pela Universidade Federal de Pelotas. E atualmente eu me mudei para Porto Seguro, na Bahia, para ficar um pouco mais com os meus pais, um pouco mais perto dos meus pais também. E muita coisa está acontecendo na minha vida nesse momento. E recentemente me formei em letras, então estou oficialmente graduada, formada. Mas a minha relação com a educação, ela vem desde a minha infância, ela começou bem antes do período da graduação e achei interessante vir contar para você me conhecer um pouquinho mais, conhecer minha história. Então, eu posso dizer que a minha relação com a educação, ela vem de berço, pois parte da minha família é formada só por professores e a outra parte é formada por pessoas da área militar, então é um conflito bem interessante aí de perspectivas. Mas desde criança, eu sempre senti que eu tinha uma ligação muito especial com a educação. Sempre quis ser professora, ainda que eu tivesse demorado a descobrir isso. E eu sempre senti que a educação, ela tem um poder único, que é o de mudar a nossa realidade. E melhor ainda, o poder de mudar a realidade daqueles que nos cercam, né? Como se fosse uma grande corrente do bem. Eu aprendo algo, mudo a minha vida a partir disso, eu explico esse conteúdo para uma segunda pessoa, essa segunda pessoa muda a vida a partir disso, e essa corrente do bem, esse ciclo virtuoso se perpetua. Eu sempre carreguei essa filosofia comigo. Eu acho que a educação deveria ser vista como uma ponte, sabe? Algo que vai te levar do conhecido, que é a realidade que você tem, para o desconhecido, que pode ser algo transformador, algo que você nunca imaginou antes. Então, eu sempre carreguei comigo a ideia de que a educação precisa ser transformadora, precisa fazer sentido na vida das pessoas. E eu sempre carreguei isso comigo, desde o colégio, eu sempre carreguei isso comigo. Então eu sempre buscava ajudar o máximo que eu podia os meus colegas. Eu era aquela aluna que adorava fazer resumo. Quando eu estudava para as provas, eu lembro que eu colocava as bonecas enfileiradas, eu dava aula para as bonecas. Então sempre foi algo muito natural, essa vontade de trabalhar com comunicação, de trabalhar falando, apesar de ser muito tímida, de conhecer outras pessoas através da educação, conhecer pessoas com as quais tivesse uma relação muito interessante, sabe? E com esse pensamento foi quando eu saí do ensino médio, passei para minha primeira graduação. E na primeira graduação foi uma área bem diferentona das exatas. Eu passei para meteorologia. Naquela época eu achava que eu lidava bem com os números e com aquela situação, mas
muito rapidamente eu percebi que a minha relação com as humanidades era um pouco mais séria, era um pouco mais concreta, sabe? Fazia mais sentido para mim. Então, naquele momento, eu saí da graduação que eu estava e resolvi fazer um intercâmbio. Também foi uma ideia que me veio assim, e eu fui para Nova Zelândia. Eu passei 6 meses morando na Nova Zelândia, e foi lá que eu tropecei, de certa forma, com o inglês, e foi lá que a minha vida profissional começou a ser feita, começou a ser traçada antes mesmo que eu soubesse disso. Eu lembro que eu ia para as aulas do colégio, da escola que eu estudava lá, e eu consegui aprender muito fácil os conteúdos do inglês e passar de uma forma muito mais fácil. Então chegou num determinado momento que a própria professora da sala de aula, ela falava: Fernanda, ajuda o fulano com a matéria tal, ajuda ciclano, ajuda a explicar esse conteúdo aqui. Então foi nesse intercâmbio que eu comecei a descobrir uma paixão, né? Ou redescobrir a paixão por ensinar. E quando eu voltei para o Brasil, quando eu voltei para Pelotas, que era onde eu já morava, eu fiz o Enem novamente e passei para a graduação que de fato iria ser transformadora na minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, eu prestei o Enem novamente e eu finalmente entrei na graduação que iria transformar completamente a minha vida, que é a Letras. É indescritível o poder que esse curso trouxe para minha vida. Foi ali que ensinar passou a se tornar uma carreira para mim, uma profissão, e eu comecei a tomar gosto por aquilo. Desde o início da graduação, eu sempre carregando a filosofia de que a educação deve ser uma corrente do bem, né? Em que a gente passa o conhecimento adiante. Então, a educação, o ensinar, passou a fazer parte de quem eu era. Desde o início da graduação, eu ajudava os colegas a fazer resumo, eu explicava o conteúdo, seja latim, fosse inglês ou até o português, e fui constituindo parte da profissional que eu me tornei hoje. E foi quando eu comecei a perceber que o que eu tinha ali não era só uma vontade de ajudar, mas uma paixão. Ensinar aos poucos foi se tornando o meu hiperfoco, digamos assim. Eu brinco que quando eu estou dentro da sala de aula, seja online ou seja presencial, eu não sinto fome, eu não sinto sono, eu não sinto frio. Eu fico tão imersa naquele conteúdo, naquilo que eu estou ensinando, na possibilidade e na responsabilidade de trazer o conhecimento para alguém, que eu realmente esqueço de tudo que eu estou sentindo no meu âmbito pessoal, né? Porque existe algo que quem é professor vai se relacionar, que é você sentir que alguém está aprendendo algo através do seu conhecimento. Para mim, isso é mágico, é mind-blowing, né? Então, eu comecei a perceber isso durante ali o período da graduação da Letras. Foi um conhecimento que, para mim, foi crescendo aos poucos, foi se desenvolvendo aos poucos. E logo no início que eu entrei na faculdade, logo em sequência, eu ganhei uma bolsa para estudar inglês num cursinho de inglês da cidade. E foi ali que eu comecei o meu primeiro estágio, foi a minha porta de entrada para o mercado de trabalho. E aquela menina sonhadora que dava aula para as bonecas se viu no mercado de trabalho da profissão de ser professora de inglês. E comecei a me dar conta dos desafios de fato da profissão. E
a me decepcionar um pouco com o que eu encontrei na prática, porque eu entrei no mercado de trabalho, fui fazer os estágios da faculdade, comecei a trabalhar, comecei a frequentar os cursinhos, todos os cursinhos tradicionais de inglês que vierem na sua cabeça. Eu conheci, trabalhei, sei como funciona nos bastidores, e o que eu encontrei me decepcionou muito. Eu encontrei aulas completamente engessadas, métodos que não conversavam com os alunos e, mais de tudo, eu me deparava todos os dias com os alunos frustrados, tanto na escola quanto no cursinho, porque não conseguiam aprender inglês. Muitas vezes estavam ali por anos, pagando caro no material totalmente retrógrado que não conversa com o aluno moderno, atual. Aos poucos, eu que sempre estudei e segui a filosofia de Paulo Freire, comecei a perceber que o sistema não está construído para fazer o indivíduo se libertar através da educação, através daquela corrente do bem que eu vinha idealizando ao longo da minha trajetória profissional. E, na realidade, o sistema foi feito para manter o sistema funcionando, né? Para manter um modelo de funcionamento, um status quo que a gente sabe que não transforma, né? Mas faz com que o aluno só reproduza aquilo que ele está vendo, né? Mas não que de fato liberte o indivíduo. Eu, que sempre fui muito questionadora, comecei a me perceber sendo sugada por esse sistema. Eu me tornei a funcionária perfeita, a que sempre chegava no horário, a que não questionava nada, a que não reclamava, mas que também não tinha voz alguma dentro do modelo educacional que eu me encontrava. Com o tempo, com o passar dos meses, dos anos, trabalhando e vendo aquela mesma realidade, eu sentia que eu não estava mais avançando como professora. Eu não estava mais crescendo como educadora. Eu percebi que eu estava sendo engolida por um sistema que não permitia com que eu sonhasse mais. Era um ambiente quadrado, engessado, performático, que, honestamente, em muitas aulas, com os materiais fornecidos pelas escolas, eu tentava adaptar do meu jeito e eu sentia que, muitas vezes, eu fazia de conta que eu estava ensinando alguma coisa, eu percebia que o aluno não estava entendendo nada, que aquilo não conversava com a realidade dele, e isso me corroía por dentro, porque eu não podia fazer nada, afinal de contas eu era funcionária, né? E isso começou a me trazer uma sensação de vazio e de isolamento tão grande, porque uma língua tão transformadora, que no caso eu sempre dei aula de inglês, apesar do meu diploma ser duplo, para mim o inglês é uma língua que abre portas, que pode mudar a trajetória da sua vida, pode inclusive se tornar o teu profissional, o teu meio de trabalho. Mas eu sentia que o que eu estava vendo não era isso. O que eu via eram os alunos frustrados, gastando rios de dinheiro com algo que não conversava com eles de verdade, que não de fato fazia com que eles entendessem que não, eu posso tirar isso aqui da sala de aula e levar para a vida real. E isso começou a me destruir aos poucos. Eu sentia que cada dia mais eu era engolida pela realidade que eu estava vivendo, de bater o ponto cedo, de trabalhar muitas horas, de sempre ser a funcionária perfeita, nunca questionar nada. E eu sentia que eu estava vivendo um personagem que não era eu mais. E
isso foi me desgastando tanto. E eu trabalhava muitas horas. Cheguei a trabalhar 40 horas semanais. Até que não consegui mais. Até que um belo dia eu me olhei no espelho e eu falei, eu não consigo mais. Eu não entendo quem é essa Fernanda que se tornou. Eu que era muito questionadora, idealizava muita coisa, de repente vivia numa escala, vivia batendo ponto e sobrevivendo mês a mês. E houve um momento que eu acreditei que aquela ali seria a minha realidade para sempre. E quando isso ressoou comigo, eu falei, não é possível que esse seja o caminho. Que só exista essa única possibilidade para eu conseguir fazer dinheiro. Porque afinal de contas a gente tem que se sustentar. Vivemos em uma realidade em que tudo é muito caro e eu precisava fazer dinheiro de alguma forma. Mas eu comecei a me questionar, é só isso que tem? É só esse caminho que existe? Para mim, para alguém com meu diploma, para alguém com essa formação profissional? Pior de tudo, eu comecei a me dar conta de que, apesar da formação de 4 anos, apesar de ter me tornado a funcionária ali perfeita, de estar trabalhando, de estar de fato com a carteira assinada, eu senti que ninguém de fato tinha me ensinado a liberdade, a construir um negócio, a desenvolver algo que fosse definitivamente meu, uma marca pessoal, crescer um negócio, empreender. E foi nesse momento que, no final do ano passado, eu decidi comigo mesmo que eu ia pedir demissão. E foi isso que eu fiz no início do ano. Primeiramente, eu conversei com os meus pais, sentei com eles e falei para eles o que eu tô falando para vocês. E eles abraçaram a minha ideia e foi quando eu decidi, de fato, me desligar da empresa que eu estava trabalhando e tentar algo completamente novo, completamente do zero, que é justamente esse canal. A minha família me apoiou muito e eu decidi que eu ia tentar outro rumo, que eu ia tentar uma outra maneira, criar o meu negócio, tentar construir algo meu, mesmo que sem saber editar vídeo, sem saber gravar, sem saber criar um roteiro com os ganchos e todos os detalhes que eu tô aprendendo tudo do zero, sem entender de marketing, sem entender de comunicação, nem nada, nem branding, nem negócios. Meu negócio é dar aula, eu gosto de dar aula, essa é minha profissão, mas eu sentia que tudo isso que eu citei são habilidades, e habilidades a gente aprende. Foi isso que aconteceu comigo no inglês. Eu não sabia inglês, eu aprendi, e o inglês se tornou parte do meu meio de trabalho. E eu sinto que, através da internet, eu tenho a possibilidade, nós temos a possibilidade de mudar a nossa realidade, tal qual com a educação, né? É um meio transformador que nos conecta com outras pessoas, com pessoas que pensam parecidas conosco, que se relacionam com as coisas com as quais você acredita. E talvez, através do canal, através da internet, construir uma vida de liberdade, uma vida produtiva, de conforto sim, mas que faça sentido. Hoje em dia, estar ali batendo o ponto todos os dias não é a única opção que nós temos no mercado de trabalho. E muitas vezes priorizar a saúde mental, priorizar quem você se enxerga como sujeito da sua vida, antes de um burnout, porque o burnout veio para mim também. Eu acho importante. Hoje em dia, além desse canal, enquanto cresço aqui o canal, enquanto eu aprendo sobre o YouTube, sobre as métricas, sobre o algoritmo,
todo esse universo que é completamente novo para mim. Eu dou aulas online, também estou disponível no Instagram e descobrindo o TikTok também. Mas hoje em dia dou aulas particulares de inglês, enquanto tento estruturar o meu negócio como professora de inglês aqui na internet também. E hoje em dia eu tenho 2 grandes objetivos. O primeiro, que é de fato conseguir estruturar um negócio e tentar internacionalizar o meu currículo como professora de inglês, tentar dar aula em outros países, quem sabe voltar para Nova Zelândia. E eu digo que mais do que isso, hoje em dia eu quero construir uma comunidade de pessoas que, assim como eu, ainda acreditam no poder da educação para transformar vidas, para mudar vidas, para mudar a vida da sua família, a sua realidade. E tentar criar uma comunidade de pessoas que pensam dessa forma, que querem crescer, que querem aprender, que querem se desenvolver. Criar um vínculo, sabe? Com pessoas que de fato acreditam que é possível mudar a vida através do conhecimento. O caminho é um pouco mais longo? É um pouco mais desafiador? Sim. Mas o que você adquire como conhecimento, absolutamente ninguém pode te tirar. Porque aprender inglês nunca foi só sobre gramática para mim. É uma língua que abre tantas portas. E o que eu tento trazer aqui é um inglês justamente contextualizado. Porque todo mundo ama assistir um filme, ama ir no cinema, ouvir uma música em inglês, ler alguma coisa. Por que a gente dissocia a aula, sabe? E eu tento trazer os elementos de cinema justamente para conectar, contextualizar, trazer para um lugar de prazer ao estudar, prazer ao aprender e diminuir a sensação de que eu vejo, num geral, de que acredita-se que aprender inglês é algo super difícil, super caro, super inacessível e que só uma pequena parcela da população tem acesso. Eu discordo disso veementemente. Eu acho que todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, principalmente o inglês. A língua, ela é uma ferramenta de conexão, de liberdade, de movimento, de possibilidades, de conhecer outras culturas, de expandir o seu conhecimento de mundo, de se tornar mais inteligente, mais empático. É a língua que faz isso, através da linguagem que a gente se conhece, que a gente conversa, que a gente se conecta. E hoje esse é o meu propósito de vida. Eu quero mostrar para todos que aprender inglês pode ser leve. Requer ali um nível de dedicação, requer a consistência, a paciência, mas no mais, a gente aprende no conforto, a gente aprende no emocional positivo, na transformação que a gente vê acontecendo na nossa vida porque a gente resolveu estudar. E não naquela aula tradicional, engessada, que não faz sentido para ninguém em 2026. Se você chegou até aqui, se você chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Sinta-se à vontade para comentar nos comentários o que você está achando dos vídeos, quais conteúdos você gostaria de assistir. Eu leio todos, sem exceção, e eu faço as aulas baseado no que eu vejo nos comentários. Então, se você quer aprender algo específico, se você tem uma dor específica com o inglês, com algum momento marcante na sua vida com relação ao inglês, à aprendizagem de línguas, de linguagens em si, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para comentar, para engajar aqui, que eu tenho certeza que eu vou ler e eu vou tornar a sua dúvida um vídeo, uma explicação, uma aula, e juntos a gente vai criando aí uma comunidade
de pessoas que de fato querem aprender, mas com conforto, aprender de forma leve. Porque eu acho que, no fundo, eu tô tentando criar algo que eu realmente admiro na vida, que é conexão. Eu sinto que depois da pandemia a gente meio que se isolou, ou eu mesma me isolei, todas as minhas aulas são online, mas eu sinto que juntos a gente consegue aprender, juntos a gente consegue ter uma troca genuína e aprender juntos ao longo do processo. Eu vou sempre ser muito transparente aqui e trazer, além dos conteúdos do inglês mesmo, trazer o que eu tô pensando, o meu ponto de vista, o que eu acho sobre algumas coisas. Então, gostaria de saber as suas opiniões também. Mesmo que discordando de mim, pode falar, Fernanda, não concordo, eu acho isso, que com certeza eu vou aprender também. Então, juntos a gente pode criar uma comunidade aí de pessoas que querem aprender e que querem crescer juntos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal.